Oi pessoal, é um prazer imenso estar aqui novamente com vocês. Neste vídeo vamos dar prosseguimento aí na série Primeiros Passos com Linux, como eu havia comentado com vocês anteriormente. E seguindo aquela ordem, né, daqueles assuntos que eu tinha proposto para estar conversando um pouquinho com vocês, vamos falar um pouquinho nesse vídeo, de maneira resumida, da questão histórica, para o pessoal entender o contexto, né, entender a criação, o desenvolvimento, o que deu origem a ao sistema operacional Linux, a todo o conjunto de softwares que envolvem aí o núcleo, né, e que são importantíssimos para qualquer tipo de desenvolvimento, para a usabilidade em si do sistema operacional. Então é isso que eu vou propor aqui neste vídeo, de uma maneira simplificada, de uma maneira bastante geral, falar um pouquinho desse histórico para situar o pessoal que não conhece, que está entrando agora nesse universo desse sistema operacional, que inclusive, como eu comentei anteriormente, um sistema muito utilizado hoje em dia em sistemas embarcados. Então, todos os profissionais aí que são da área de microcontroladores, sistemas embarcados, é importante que conheçam pelo menos o básico aí do sistema, porque provavelmente vamos estar utilizando de alguma forma. Também utilizamos no nosso curso de Raspberry, né? Como o pessoal, é um dos cursos aí que a Microgênios tem recebido maior procura, o pessoal tem gostado muito do curso, e o curso é baseado todo numa distribuição Linux, lá no Raspbian, que é uma distribuição que fizeram exclusivamente aí para Raspberry, muito legal, muito fácil de utilizar, facilita o desenvolvimento de diversas aplicações. Então é importante que o pessoal esteja começando, entrando, quem ainda não conhece, né, entrando, conhecendo um pouquinho desse universo, e nada melhor para começar isso do que entender o cenário, entender aí toda a questão histórica. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. A questão, assim, com relação a sistemas operacionais, se a gente vê a própria história aí dos computadores, como que era a característica, como que era a infraestrutura de computação de antigamente, aí das décadas de 50, 60. Geralmente tinham computadores muito grandes, os mainframes, que realizavam todo o poder de processamento. E muitas vezes esses computadores eram caros, né? Não existiam os conceitos aí de computadores pessoais, eram computadores caros, geralmente só empresas muito grandes ou universidades que tinham esses computadores, e esses computadores precisavam, né, o tempo de processamento deles, o uso deles precisava ser compartilhado com um monte de indivíduos que precisavam deles para as mais diversas tarefas, sejam estudantes, professores, pesquisadores, engenheiros, programadores dentro de uma empresa, coisas desse tipo. E para começar a dividir, né, a escalonar esse processamento e criar esse compartilhamento do uso do processamento com diversos usuários, começou a se ter a necessidade de algum software, então que rodasse um software nesses computadores grandes e que possibilitasse que várias tarefas pudessem ser executadas aí concomitantemente. Então ele começou surgiu essa necessidade de alguém, de um software, de um sistema que gerenciasse o processamento e compartilhasse esse processamento com diversas tarefas de diversos usuários. Aí começou a nascer a questão de sistemas operacionais. Vários sistemas operacionais desse porte foram criados, e um dos que ficou um padrão que acabou virando, um deles que acabou se tornando o padrão do mercado, foi o sistema operacional Unix. Tá? Unix. Esse sistema operacional Unix, ele foi no começo desenvolvido pelo pessoal do Bell Labs, né? Lá da AT&T, trabalharam no desenvolvimento deles o Ken Thompson e o Dennis Rich, que também foram desenvolvedores da linguagem de programação C. Tá? Então eram considerados os maiores programadores da época aí, e eles começaram o desenvolvimento desse sistema operacional. Mas o desenvolvimento do sistema operacional e de todos os softwares em si, geralmente ele era feito dentro das empresas, dentro desses grandes laboratórios de empresa, e tinham existia propriedade intelectual sobre eles. Então a empresa
tinha o direito de comercializar esse software e também de manter de forma sigilosa, de manter guardado, fechado o código-fonte, como foi desenvolvido, como foi criado, seja o sistema operacional ou sejam outras aplicações. Só que o que acontece inclusive, eu até comentei sobre um livro em um dos Microgênios News, Os Inovadores, um livro muito bom, e mostra lá que um dos primeiros computadores assim de pequeno porte, que podemos até considerar como um computador pessoal, o Altair, né, ou Altair, aí, não sei como se pronunciar corretamente, provavelmente aqui no jeito brasileiro é Altair, mas lá nos Estados Unidos provavelmente deve ser Altair, alguma coisa nesse sentido. E ele era um computador, né, não era como a gente conhece, assim, não tinha display, não tinha teclado, toda a interface com o usuário era por meio de chavinhas e de LEDs, né? E era muito difícil a sua utilização, o que acabou tornando a utilização dele bastante disseminada no mercado foi o Bill Gates, né, ter desenvolvido um interpretador BASIC que poderia ser gravado na memória desse Altair e daí você poderia dar comandos BASIC para ele. Então isso daí acabou tornando muito mais fácil a usabilidade desse computador, né? Então foi um dos precursores aí dos computadores pessoais. E eu estou citando esse caso porque o pessoal começou, cartões perfurados, né, a programação desse interpretador BASIC. E o pessoal se reunia, assim, pessoal lá nos Estados Unidos que gostava de computação, de eletrônica, e começaram a compartilhar esses cartões perfurados aí com o interpretador do Bill Gates, no que a gente pode considerar como a primeira pirataria aí, talvez, de software, uma das primeiras piratarias de software aí da história. E o Bill Gates ficou indignado na época, mandou uma carta de revolta, dizendo que ele tinha trabalhado muito em cima desse software e que o pessoal estava copiando sem pagar para ele. Então, só citando isso daí para mostrar como naquela época era pensado essa questão aí do software, né? Não existia ainda nenhuma iniciativa, a não ser essas iniciativas de compartilhamento pessoal de um com o outro, né? Mas não existia uma filosofia de compartilhamento de software ou de abertura de software, coisas desse tipo. Até que teve um carinha meio louco, chamado Richard Stallman, tá? Ele trabalhava no MIT, se não me engano, e eles estavam com uma impressora lá conectado num desses computadores grandes, e eles estavam com bastante problemas para configurar essa impressora, e eles pediram, né, para o fabricante da impressora, se não me engano era HP, não me recordo agora, o código-fonte para eles poderem estar mexendo e do driver lá da impressora, poderem estar mexendo e poderem estar resolvendo os problemas de configuração que eles tinham, e o fabricante da impressora não passou esse código para eles, disse que não iria passar. E o cara ficou revoltado, assim, né, ficou revoltado e falou, não, desse jeito não dá, não tem condição, e eles começaram a desenvolver lá o código. E daí o cara começou a vislumbrar, né, um mundo, aí, uma realidade diferente com relação a essa questão de propriedade intelectual, principalmente de software, onde o software deveria ser free. Na questão, quando a gente fala essa questão de free, muita gente confunde também, e eu vejo assim, muita gente também falando até algumas bobagens na internet, acha que tudo porque é software livre tem que ser gratuito, a pessoa não pode cobrar. Não, na verdade não é isso. A questão do free é de liberdade, de você poder ter o código-fonte, né, aquele conhecimento, e poder modificar, redistribuir e assim por diante, mas não tem nada a ver com ser gratuito. Aliás, né, quem trabalha de graça, a gente não pode achar que pode usar qualquer software de graça. Isso eu não vejo sentido nesse tipo de afirmação. Né? E ele começou com essa ideia de liberdade aí de software, foi um dos precursores aí da criação também da Free Software Foundation, né? E
E ele começou a criar de próprio punho, inclusive na época, parece que ele pediu até demissão, né, desse laboratório lá do MIT, onde ele trabalhava, porque ele não queria deixar nada do que ele construísse, do que ele fizesse como patente lá para o pessoal do MIT, e ele começou a reescrever tudo. Então, o que eu preciso para poder usar um computador de maneira totalmente livre? Ah, eu preciso de um compilador. De um compilador C. Ah, então eu vou escrever o compilador C. Mas antes de escrever o compilador C, eu preciso de um editor. Então ele foi lá e escreveu um editor lá, o Emacs. E assim por diante. Então ele foi, não só ele, depois outros desenvolvedores, né, foram entrando na comunidade, aí na comunidade GNU, e também se afiliando à Free Software Foundation, e foram construindo toda essa periferia de softwares necessárias, bibliotecas, editores, compilador, o GCC, por exemplo, um compilador famosíssimo, talvez o melhor compilador hoje em dia, mesmo as ferramentas pagas geralmente utilizam esse compilador, e eles foram construindo aí todo esse aparato, todo esse ecossistema de softwares livres, né, de softwares com código-fonte aberto e com os termos das leis de software lá que eles foram criando, né, de uso, de redistribuição e assim por diante. Só que em todo esse processo acabou que eles nunca tinham desenvolvido um núcleo, né, aquela parte central do sistema operacional. Eles desenvolveram um monte de coisas, né, um monte de softwares, de conjuntos de softwares, mas o núcleo em si do sistema operacional, o kernel ali, eles até estavam em desenvolvimento, ainda está em desenvolvimento o kernel lá deles, mas não tinha um kernel 100% pronto para ser utilizado. Então vai seguindo a história, tem aqui o projeto GNU também, é bom vocês conhecerem, depois vou colocar os links aí, tá? É bem interessante toda a história, vale a pena conhecer. Então, tinha um professor muito famoso, né, o Tannenbaum, escreveu vários livros na área de computação, livros que são referência aí nos cursos de ciência de computação, engenharia de computação, de redes, de sistemas operacionais, e ele desenvolveu um sistema operacional para fins educacionais chamado Minix, aí no padrão do Unix, para o pessoal poder utilizar aí como estudo, porque, como eu falei, o Unix era proprietário, então se uma instituição de ensino quisesse, teria que estar adquirindo, e começou a surgir nos computadores pessoais também, aí já estamos chegando aí na década de 80, né? Então também o pessoal, os alunos, os estudantes, professores já começaram a ter computadores pessoais, e muitas vezes era difícil, acabava, para ter um sistema operacional, tinha que acabar desse porte aí, né, com o padrão Unix, tinha que acabar pirateando, que também o pessoal não gostava, eles não tinham acesso aí a um sistema operacional. Então, ele desenvolveu esse sistema operacional, ainda tem aqui, tá? No site aqui, o Minix. E tinha um aluno, né, da Universidade de Helsinki, na Finlândia, que no caso era o Linus Torvalds, se baseou um pouco nesse sistema operacional e acabou criando um sistema operacional para o computador que ele tinha. E começou a divulgar naquela época nos fóruns, nas listas de e-mail, né? Não existia nem esses fóruns que nós conhecemos hoje. Nas listas de e-mail começou a divulgar o código-fonte, a divulgar o sistema operacional, e aquilo foi tomando força, né? Estudantes de diversas universidades, pessoas que mexiam com o computador daquela época, começaram a gostar muito, e começou a nascer ali o kernel do Linux. Então o Linux em si, quando a gente fala a palavra Linux, esse nome Linux, na verdade é o kernel do sistema operacional. É o núcleo ali, é o núcleo que faz toda a parte do gerenciamento, né, entrando em contato com os recursos de hardware para distribuir as tarefas e faz o escalonamento das tarefas. Esse aí é o núcleo, é o kernel do nosso sistema operacional. E em volta dele tem um conjunto gigantesco ali de softwares, né, que foram criados por outras comunidades, geralmente as comunidades do projeto GNU. Então, por isso que muita gente prefere que seja chamado, né, em vez de sistema operacional Linux, sistema operacional GNU Linux.
Tá bom? É por isso que tem essa questão da nomenclatura. Então, o Linux em si é simplesmente o sistema operacional. E esse sistema operacional aí foi crescendo, né? Foi ganhando força. Todo esse projeto de software livre foi ganhando muita força. Então, inclusive foi determinante para o grande desenvolvimento da questão de software no mundo, dos paradigmas de software, né? De codificação, de criação de novas linguagens, de criação de novas formas de programação, de novos paradigmas de programação. Tudo isso é muito interessante e foi dando corpo aí ao que hoje a gente utiliza, e o sistema operacional, os sistemas operacionais baseados aí no Linux, no GNU Linux, estão praticamente, são líderes aí na questão, principalmente para servidores, né, para máquinas de grande porte e também hoje para sistemas embarcados. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, situar vocês um pouquinho aí nesse histórico, mostrar, né, como acabou surgindo aí toda essa história, que é muito interessante, muito relevante. É interessante entender que, por exemplo, os sistemas operacionais baseados em Linux, eles seguem diversos padrões, né? Então tem padrão POSIX de trabalho, tem o padrão de gerenciamento de unidades e arquivos, que é o FHS. Então, tudo isso ele vai trabalhando sempre dentro de padrões universais. Isso é muito interessante, facilita muito a questão do desenvolvimento, da padronização do desenvolvimento. O que acaba, em certa parte, não sendo verdade, por exemplo, quando se é adotado lá um padrão, por exemplo, da Microsoft, que acaba se utilizando sempre aquele padrão. Não é o padrão universal, é o padrão adotado por eles. Inclusive, por exemplo, até os sistemas operacionais da Apple também seguem o padrão Unix, né? É um sistema, embora não seja um sistema com kernel Linux, é um sistema Unix-like, então ele obedece esse padrão de desenvolvimento, e isso é muito interessante porque é um padrão universal, um padrão, existem documentações bem detalhadas, é um padrão aberto, e isso facilita muito a questão do desenvolvimento, tá bom? Para completar, eu vou também colocar um link de um documentário bastante interessante aí sobre toda a evolução do GNU Linux. Acho que vale a pena também quem quiser conhecer um pouquinho mais assistir. É bem interessante e mostra assim uma coisa que eu achei bastante interessante, né? Que vai mostrando um pouco dessa quebra de paradigma, que até mostra lá as entrevistas, diversas entrevistas, né, mas entrevistas de alguns engenheiros de software, né, que não me entendiam, achavam que essa questão do software tá aberto, né, de compartilhado, de um monte de gente estar mexendo, que isso na verdade ia acabar complicando, né, dificultando o desenvolvimento, perdendo segurança, e pelo contrário, na verdade, essa filosofia de desenvolvimento acabou ampliando e muito a questão de detecção de bugs, de resolução de problemas, de melhoria de código, né? Então é um documentário aí muito legal, vale muito a pena também assistir, para quem está querendo entender um pouquinho mais aí sobre essa área. Lembrando, tendo a ver aí com o assunto de Linux, dias aí 30 de agosto, 31 de agosto e 1 de setembro, nossa próxima turma do curso de Raspberry, Automação em Controle, onde a gente vai estar falando aí, eu não sou o instrutor desse curso, talvez eu até passe lá para acompanhar um pouquinho lá junto com o pessoal, mas não sou instrutor, o instrutor é o Bruno, sabe muito dessa área aí de programação, de sistemas operacionais, de linguagens de alto nível. É um curso muito legal, como eu falei, então ele vai ensinar, não precisa vir com conhecimento prévio de Linux, de Python, fiquem tranquilos, ele vai passar aí o necessário para vocês estarem podendo criar as próprias aplicações, iniciar aí as aplicações de vocês com essa plataforma. Tá bom? Então não percam, já temos aí bastante gente matriculada, a turma já está confirmada. Esse curso, geralmente as vagas se encerram aí com uma certa antecedência, então não deixem para a última hora para fazerem a inscrição de vocês. Alunos microgênios, tá? E professores e estudantes têm condição, tem aí um desconto especial para esse curso, nos consultem, tá bom? Um grande abraço a todos, e aí no próximo vídeo aqui dessa série a gente vai falar um pouquinho sobre a instalação, para a gente começar a brincar um pouquinho aí com o Linux para o pessoal que está começando. Até a próxima, um grande abraço a todos, bons estudos e projetos aí a todos.